Olá pessoal, tudo bem? Então, inicialmente quero pedir desculpas, né, por não estar aí no evento com vocês, mas eu estou com um problema de saúde circunscrito, mas em breve deveria estar bom. Mas mesmo assim combinei com a professora Elisete, né, um rápido vídeo, né, onde eu vou tratar um pouquinho das questões que trataria aí na mesa, né? Mas quero inicialmente, né, saudar a todos, né? Que bom que vocês estão aí no evento, e a professora Elisete em especial, né? E a Universidade Federal de Santa Maria, né, por ter aberto, né, esse espaço para esse encontro, não é, o 7º encontro do GT Filosofia e Filosofar da Ampof, né? Então, bem importante esse evento, e também saudar a todos que estão participando nas mesas, nas comunicações, enfim. E também queria reforçar aí e registrar, na verdade, a presença dos membros do Unicef, que também estarão apresentando trabalhos aí no encontro, e especialmente quem aí estará com vocês, que é o professor Ademir Pinelli, a Elisane Funk, também o professor Hélio, né, todos foram meus orientandos no doutorado, e também a Raquel Zanini, que estará aí apresentando, que é a minha orientanda do doutorado. E quero fazer um agradecimento especial aqui também, né, para o Paulo Dias, da Rádio e TV Camélia, né, que está propiciando essa gravação que vocês vão poder acompanhar aí. Então, agradeço a todos e a todas nesse sentido, tá? O que eu quero fazer aqui hoje é algo assim bastante simples. Evidentemente não vou tratar de nenhum campo conceitual, né, propriamente. É muito mais a ideia, né, de apresentar, né, e essa é a minha contribuição na fala aqui, uma proposta, né, um esquema, na verdade, de uma produção que certamente virará o livro 2, né, de uma trilogia que eu estou pensando, estou organizando. Na verdade, o livro 1 é o livro publicado, né, já pela Unicinos em 2009, né, que é o Ensinar Filosofia, e eu vou tratar um pouquinho do que seria o livro 2, né, que tem como ideia central justamente o ensino de filosofia na perspectiva, né, da mediação praxeológica, né, que é um termo, um conceito que eu quero apurar melhor nessa, digamos, produção, né? E, claro, o livro, isso para 2024, isso para o ano que vem, né? E o livro 3 seria um pouco mais um livro focado na minha experiência, nesses longos anos, na universidade, com a didática do ensino da filosofia, né? Pensando um pouco essa relação mais prática, vamos dizer, da didática da filosofia. E, nesse sentido, eu gostaria, então, de justamente iniciar conversando um pouco sobre o tema que estou propondo, que é o ensino da filosofia na perspectiva da mediação praxeológica, na ideia de pensar algumas dimensões. E aí eu vou, mais ou menos, fazer um roteirozinho do que seria esse material, como eu falei. Então, é uma questão que ainda não está muito clara, né? Enfim, e é um problema do ponto de vista na formação inicial de professores, né, nas licenciaturas, que é essa dicotomia ainda fortemente presente, né, entre a filosofia e o seu ensino, ou seja, a filosofia na perspectiva da didática do ensino da filosofia, né? Então isso ainda há muitos problemas não resolvidos, né? A gente sabe disso, e precisamos investigá-los melhor, entendê-los melhor e, claro, indicar caminhos para isso, principalmente. Digo isso porque há uma difícil equação, né, nesse sentido, daquela questão que, via de regra, a gente tem que entender que só há ensino se houver efetivamente aprendizagem, né? Então, essa relação, se só há ensino quando há aprendizagem, ela, em última instância, nos coloca numa condição mais marcada do ponto de vista da prática docente, né, e da formação inicial. Ou, como dizia lá o Lenin em um dos seus textos, a prova do pudim está em comê-lo, né? Não é isso? E sob essa aí, digamos, perspectiva do problema, um pouco nesse horizonte, né, de pensar essa questão da relação entre filosofia
e didática, ou a didática do ensino da filosofia, eu inicialmente, ou num primeiro momento, gostaria de trabalhar um pouco a dimensão filosófico-metodológica, né, da didática do ensino da filosofia. Sob esse sentido, num tripé, né, que passa pela ideia de que a filosofia como formação de uma consciência práxica, epistêmica, né, que em última instância passa pela ideia, né, de possibilitar a experiência do pensar, né, e para além disso do filosofar, no sentido de trazer isso para a própria filosofia, de como os conhecimentos são, em última instância, produzidos e como, né, que a gente instala esse sentido do filosofar em sala de aula, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo é da formação, ou melhor dizendo, da filosofia, né, como formação de uma consciência prática, ética, né? Porque essa questão que a gente já vem discutindo há muitos anos, né, da ressignificação do sentido humano, né, que em grande medida da ideia do existir enquanto eu, mas do existir enquanto outro, né, dessa relação entre da construção de uma subjetividade, né, que a filosofia tem um papel, tem uma função importante quando nós a pensamos a partir do ensino, ou do sentido do ensino. E um terceiro ponto desse tripé é, de fato, a filosofia, né, como uma espécie de formação da consciência prática política, no sentido, digamos, grego, no sentido num P maiúsculo, né, de possibilitar ao estudante, né, que ele possa se posicionar, né, como sujeito, como cidadão, enfim, da polis, né. Que seria aquela ideia do agir, né, como sujeito que produz cultura, né, que ao humanizar-se, né, ou ao sentir-se sujeito num processo de construção social, ele se humaniza e contribui com a humanização dos outros, né? Então, nesse sentido. Então, é um pouco esse tripé que eu gostaria de, né, vou tratar isso no material, né? Aí eu sigo pensando ainda nesse primeiro, vamos dizer, momento aí desse material, a ideia da dimensão, dentro da dimensão filosófico-metodológica aí da didática, da filosofia, um pouco essa relação entre método e metodologia, né? Eu acho que essa é uma questão que está dada, enfim, nós já compreendemos, mas pensando também muito mais esse material para os estudantes, enfim, que estão chegando à licenciatura em filosofia, de entender que há uma indissociabilidade entre método e metodologia. E aí eu reforço, de fato, quero reforçar um pouco essa ideia do modus operandi da produção do conhecimento filosófico, né? Do modo de pensar, enfim, aquilo que nós já compreendemos muito bem, da ideia, né, da atitude, né, da atitude do Talmasai, né? Aquela ideia do espanto, da indignação, né? E hoje, por que não falar da indagação, evidentemente, e da indignação quando a gente pensa o tempo presente, né? Então, sob esse sentido, a ideia do método como argumentação e elaboração conceitual, né? Não tem nada de novo nisso, mas digamos que podemos reforçar um pouco esse caminho, e da recepção filosófica, né, do Verstehen, não é? A Agnes Heller trabalha muito com esse conceito que nós podemos trazer aqui. Em última instância, seria o sentido ontológico ou o ontométodo, né? Aí, não opondo, muito pelo contrário, tentando entender que a metodologia, enquanto procedimentos, né, didáticos ou mesmo recursos necessários à aula, né, para onde eu vou conduzir, vamos dizer assim, a aprendizagem filosófica, por meio de leitura de textos, de debates, da construção, vamos dizer assim, de perspectivas e estratégias metodológicas, entre eles a construção de mapas conceituais, né? Então, e a ideia também da produção de vídeos, né? Inclusive, há uma vasta experiência, uma boa experiência sobre esse sentido, inclusive da comunicação, ou do modo dos estudantes se comunicarem por meio de estratégias
né, que nós podemos potencializar. O que eu quero dizer em última instância é que a relação entre método e metodologia é uma relação indissociável, né? Nós não podemos separá-la. E aí, na sequência, digamos assim, desse caminho aí de produção, num segundo momento, eu trataria um pouco mais da dimensão, vamos dizer, teórico-prática da didática em filosofia, que é a ideia de trazer a prática filosófica na perspectiva da experiência do pensar, né? E, evidentemente, que aí é a constante busca pelo conhecimento, né? E a indagação que não só se dá em relação ao passado, mas principalmente em relação ao presente, né? Então, sob esse sentido, a reflexão acerca dos problemas, né, que o homem enfrentou e principalmente enfrenta no transcurso da sua existência, né? Quer dizer, então, assim, nesse sentido, a relação presente-passado, ela sempre está numa mesma, digamos, dimensão, né? E bem importante, né, do ponto de vista de que na prática do filosofar e no instigar a experiência do pensar, essa relação ela possa se colocar. E um segundo ponto nessa mesma dimensão seria justamente aquilo que talvez é o ponto, vamos dizer, mais convergente, ou mais comum dentro da filosofia, que é essa relação da análise, da reflexão, da crítica, da argumentação, que é a perspectiva da fundamentação e sistematização, vamos dizer assim, né, dos conhecimentos, né? Então, bem importante, sob esse sentido, pensar essa dimensão teórico-prática da didática, no sentido, claro, concreto, né, no sentido da busca, digamos, da forma como a gente pode, em última instância, provocar, instigar, né, instalar o processo do filosofar em sala de aula, tá? Então, nessa parte, farei uso bastante da relação, principalmente de Gramsci, para citar ao menos um outro autor que eu vou utilizar aqui, o próprio Horkheimer. E aí há uma questão importante no sentido de um eixo teórico a ser construído, que é essa relação entre o pessimismo, né, teórico e o otimismo prático, né? Em última instância, como uma forma de resistência, como uma forma de construção do campo filosófico, né? E, claro, voltado a uma perspectiva, vamos dizer assim, prática, no sentido do horizonte da orientação para a vida pública, né? Para o mundo da vida, vamos dizer assim. Então, sobre esse sentido, eu penso que posso caminhar, vamos dizer assim, da construção desse material, e quero só enfatizar novamente, né? Quer dizer, é um material em construção, né? Então aqui eu não estou ainda tratando, estou só apontando para campos conceituais dessa aproximação entre filosofia e didática, ou a didática da filosofia como um campo também, né, de investigação. E aí no capítulo 3 eu vou trazer um pouco o conceito de mediação praxeológica e aí as dimensões, né, vamos dizer assim, desse campo praxeológico do ensino da filosofia, né? E aí eu basicamente pretendo aproximar, trazer principalmente uma reflexão das 11 teses de Marx sobre Feuerbach, né, na interface, né, com a pedagogia freiriana em sentido mais amplo, tá? E aí eu vou só, por conta do tempo, tenho 7, digamos, dimensões praxeológicas, vou comentar de 2 ou 3, as demais vocês poderão, não ter lá no próprio material escrito, que possivelmente eu devo publicá-lo no final de 2024. E aí eu vou ser bem sintético nisso. Uma primeira, digamos, dimensão praxeológica seria essa justamente. E aí eu vou me permitir, né, fazer uma relação um pouco mais direta da seguinte forma, que diz o seguinte, né, o primeiro, digamos, essa primeira dimensão praxeológica seria: não há teoria sem prática e vice-versa, isto é, a teoria
e prática são o verso e reverso, né, da mesma moeda. Toda atividade humana é teórico-prática, né? Então a ideia de que a teoria e a prática estão nessa relação mútua, de mútua determinação. E diria mais, no sentido de uma mútua tensão, né? Há um processo de mútua tensão. E um segundo seria, não há, ou melhor dizendo, não é a teoria que determina o que é ou que deveria ser uma verdade da prática, nem a prática autoriza, em sentido absoluto, uma determinada verdade teórica. Mas é na tensão entre teoria e prática, sensível, que se constitui o verdadeiro sentido do conhecimento, né? Há aquilo que se pode, né, então, né, denominar, vamos dizer assim, de concreto pensado, né, para usar a expressão de Karel Kozik, né, que utiliza essa terminologia. Tá? Então a ideia aqui é da teoria prática, né, ou melhor dizendo, a ideia da teoria prática na relação com o concreto pensado. Então essa é um pouco a dimensão. E por último, vou falar mais uma aqui para só deixar aqui uma palhinha, né, dessas minhas reflexões, que constarão ali no material, possivelmente na parte 3 desse material, que diz o seguinte: toda prática docente possui inevitavelmente uma dimensão filosófica educativa. E toda a experiência do pensar ou do filosofar, nesse sentido mais alargado, contém, por sua vez, necessariamente, uma dimensão educativa, né? Então aí eu estou colocando a dimensão educativa na relação com a experiência do pensar. Tá? Então, vou deixar essas três, que mais propriamente, e as demais elas estarão evidentemente trabalhadas no interior do material. E aí, por fim, eu vou falar de num quarto momento, num quarto capítulo, com a ideia do ensinar filosofia. Ensinar filosofia é, afinal de contas, o quê? E sobre esse sentido, desenhei aqui, enfim, inicialmente, 3 aspectos desse ensinar filosofia, né? Então, quero tratar deles muito rapidamente. O primeiro, eu vou dizer o seguinte, que ensinar, sim, é comunicar, é dirigir-se para. Isso é um fato, né? Mas não é só isso, né? É também, ou poderia dizer principalmente, produzir uma interlocução, né? Uma ação dialógica efetiva, né? Com o estudante. A ideia do com, né? Uma ideia freiriana, né? Principalmente. Não é para, mas é com, né? E um pouco o fio condutor, né, dessa construção vai passar por isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, ensinar é transmitir conteúdos historicamente acumulados, não é? Sim, né? Aprendemos isso, né? Mas não só. É necessário, sem dúvida, estabelecer uma relação dialética entre sujeito e objeto, né? Instalar um processo, né, substantivo, sim, do filosofar com, né? Então é bem importante essa relação do com sob essa dimensão. E por fim, ensinar é agir com intencionalidade, assim, né? Agir com intencionalidade né? Mas não só. É necessário cuidar, né, com a prática quer dizer, a gente sabe bastante bem, né, as práticas procedimentalistas, né, daquela ideia da ação de fora para dentro. E aqui eu quero só fazer um registro, uma menção, que isso vale principalmente no caso do Estado do Paraná, né, que nas políticas mais recentes tem transformado o professor numa espécie de cadastrador de conhecimento, né, de conceitos, de informações, etc., etc., na medida em que as aulas vêm praticamente prontas, né, e ele tem que aplicar essas aulas. Então, com procedimentos que, via de regra, né, são estabelecidas a partir da Secretaria de Educação, por uma equipe técnica que organiza a aula e passa para o professor aquele conteúdo, com uma forma de passar, com as perguntas, com tudo prontinho. Então, ele se limita, infelizmente, a uma condição de apenas um agente repassador de conteúdos, o que é muito ruim do ponto de vista da nossa condição professoral, né? Da condição
de assumir-se, ou de assinar, daquela ideia de que uma aula é uma edição, né? Uma aula, em última instância, ela tem que ser autoral, ela tem que ser assinada, né? E aí há uma perda absoluta dessa condição. Então, a ideia de que a ação, né, de fora para dentro é que nós devemos, né, tomar cuidado, né, dela. É preciso suscitar, na verdade, no reverso, né, um sentido interpretativo, né, hermenêutico, né, da ideia do junto com, né, com o estudante, desenvolver um processo do ser sendo, né, no sentido de que há um processo de análise sempre do presente na relação com o passado, né, mas sempre construído conjuntamente, né? Então, é um pouco isso, né, que eu queria então dizer a vocês. Bom, um forte abraço a todos e todas, agradeço muito, tá? E desculpa aí se me alonguei um pouco. Falou, tchau, tchau.